Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se você ler o capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo está tratando de um assunto muito sério na igreja de Corinto. Corinto era a capital da região da Acaia e é uma igreja muito despertada em alguns pontos e muito, digamos, descuidada em outros pontos. Tinha os dons, tinha obreiros, tinha pregações, mas eles toleravam o pecado, sabiam o pecado e o tratavam como deveria ser tratado. E no capítulo 5, no versículo 1, Paulo fala assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se nomeia, como é de haver que alguém possua a mulher de seu pai. Porque havia alguém lá em Corinto, dentro dos crentes da igreja, do servo de Deus, que estava tendo uma situação de fornicação com a madrasta. Então eles não trataram isso e Paulo chega tratando. Porque o Evangelho sempre fala isso, ele conforta, mas ele confronta também. E no versículo número 4 desse capítulo 5, no versículo 5 também, diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e eu e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí Paulo fala também agora há pouco: purificados, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Então, o que acontece aqui? Paulo está dizendo que tem um fermento. O fermento é um tipo do pecado. Um pouco de fermento, um pouquinho só, vai fermentar toda a massa. Quem gosta de fazer pão, fazer bolo, sabe que é só um pouquinho de fermento. Se você errar, o negócio fica ruim. E um pouquinho só, uma coisinha de nada, perto da quantidade de farinha que você põe, faz levedar, fermentar toda a massa. E Paulo está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, tirar e pôr do fermento. Por que Paulo está falando de fermento, de Páscoa e de Cristo? Eu estou falando nessa noite, domingo de Páscoa, falando sobre a Páscoa, pegando um texto que deixa bem claro aqui: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para quê? Vários motivos, evidentemente, mas o maior deles, é claro, é que fazendo isso, ele tira o fermento, ele tem condições de dar a nós a possibilidade, não só a possibilidade, mas a verdade de ter o fermento, ou seja, o pecado, retirado de nós. Está entendendo isso? Então, um pouquinho de fermento leva toda a massa. Vocês estão aceitando o pecado no meio de vocês, mas Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, para tirar o pecado. Correto? Agora, vá comigo lá para o livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler aqui alguns versículos em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler aqui alguns versículos para nós entendermos um pouco sobre isso nesta noite. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos para nós entendermos o que quer dizer isso. Muito embora eu estou falando do que Cristo é a nossa Páscoa, eu quero pegar essa parte do versículo e agora vamos entender a questão do fermento e Cristo nossa Páscoa e assim por diante. Amém? Se vocês não deixem encontrar, diz assim a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas
cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 10º dia, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Pula agora comigo para o versículo de número 23 desse capítulo mesmo. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa, que passou, da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Pois bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. A nação de Israel estava ali no Egito por 430 anos. Deus levanta então Moisés. Você pega esse capítulo 3, versículo 1. Deus fala com Moisés na sarça ardente. Então Moisés, depois de passar 40 anos no deserto, no Egito, passando 40 anos com o seu sogro, aprendendo a cuidar de rebanho, cuidando de ovelhas, então Deus o leva para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Então, quando ele é levado para lá, Faraó endurece o coração e Deus trata com o Egito, Deus trata com o Faraó. O Egito é uma tipologia do mundo, Faraó uma tipologia do adversário das nossas almas, a saber, Satanás. De maneira que então o libertador, a tipologia do Cristo, ele vai então para trazer o povo da terra do Egito para a terra prometida. Mas a dureza do coração de Faraó, e Deus, como disse, tratando com o Egito, tratando com o Faraó, envia 9 pragas e vai devastando, vai assolando, vai destruindo. E Faraó vai endurecendo o coração, de maneira que na última praga é onde nós temos a passagem, o texto bíblico, em que os primogênitos do Egito são mortos. Mas antes dessa praga, antes de morrer o primogênito, ou seja, o primeiro filho dos animais, dos homens, todos eles que iam morrer ali, então Deus, para que os seus primogênitos, ou o povo de Deus, não venha a morrer, estabelece a Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima. Do grego, pesa, quer dizer passar por cima. Então era pegar um cordeiro, macho, um ano, sem mácula, sem mancha, para cada família. Se a família fosse pequena, juntava com a família do lado, tivesse uma família de 2, 3 só, juntava com o outro lado, com 2, 3, 4, para deles então juntos comerem o cordeiro ou o cabrito. Matava-se o cabrito, pegava o cordeiro, pegava-se o sangue, na ombreira da porta, punha o sangue, e na verga.
Então ficava todo manchado de sangue, nas duas ombreiras, tanto uma quanto a outra, e na verga da porta da casa que tivesse um filho de Deus, era o servo do Senhor. Ouviram a instrução, aprenderam a instrução, e a instrução era essa: pega o cordeiro para cada família, para cada casa. Se a casa for pequena, a família for pequena, junta duas casas, duas famílias, e faz essa celebração. Eles vão comer a cabeça, os pés e a fressura. Nada cozido em água, nada cru, mas assado no fogo. O sangue vai ser feito isso. Quando o Senhor, Deus, a palavra nos informa no versículo 29, e aconteceu, se você no livro, eu vou ler com você agora. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava no seu trono, ou sentava no trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. À meia-noite o Senhor disse assim: vou passar e vou matar todo que abriu a madre. Primeiro filho, primogênito é o primeiro filho. Vou matar todos, dos que estão no palácio, dos governantes, dos que são escravos e dos animais. Vai morrer todos. Em casa que não tiver na verga da sua porta e na ombreira, em ambas as ombreiras, o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro tinha que ser pego no dia 10 desse mês, citado aqui. Esperava-se 4 dias, observava-se o cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma ferida, sem nenhum, não era manco, não era nada errado. Ele passava um período em jejum antes do abate, para que depois então o abatesse e assim fizesse. Presta bem atenção. Meia-noite o Senhor passou. Se você ler o texto com atenção, o próprio Deus entrou matando. O próprio Deus Todo-Poderoso entrou ali tratando com juízo e com justiça, matando. E ele um dia vai agir como ele já age, mas vai chegar um dia de tratar de Deus com justiça e com juízo. Mas desde já no princípio dessa pregação, eu quero que você entenda que nós estamos falando de Páscoa, e Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coelhinho da Páscoa. Páscoa é Cristo morrer em lugar de pecadores. Na casa que tem o sangue do Cordeiro, a morte não chega. É isso que quer dizer Páscoa em suma. Onde há o sangue, há alguém que morreu no lugar dele. O que quer dizer Páscoa? Passar por cima por quê? Porque alguém morreu no lugar daquela casa, dos que estão naquela casa. Alguém morreu pela sua casa, alguém morreu pela minha casa, alguém morreu pela sua vida, pela minha vida. E esse alguém é Jesus de Nazaré, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o Senhor passou e via que não tinha sangue, ele matava. Morreu todos, muitos e muitos foram planteados naquela noite. À meia-noite o anjo passou, mas a casa que havia o Cordeiro, na casa que havia o sangue do Cordeiro, ali o anjo do Senhor não entrou, ou o próprio Senhor não entrou e não matou. É isso que quer dizer Páscoa em suma. Claro, eu vou falar da ressurreição, evidentemente, mas preste bem atenção, os elementos que tinha que haver ali, preste bem atenção. Havia cordeiro, sangue em ambas as ombreiras e na verga, e havia carne, e essa carne não era cozida, não era frita, ela era assada, e também havia pães ázimos, ou pães asmos, talvez seja assim, que é um pão sem levedura, sem fermentação, porque não tinha como nós fazermos hoje. Vamos no supermercado, padaria, compramos ali um fermento para fazer o pão, não. Eles tinham que fazer a fermentação natural, e leva tempo para que você faça uma fermentação natural. Quem gosta de cozinhar e de fazer pão, sabe que tem como fazer o fermento em casa, da fermentação natural, mas tem um prazo, mas eles não teriam tempo, tinha que sair apressadamente. Eles vão comer ali com as suas roupas ali do jeito, já preparado para sair. Vão comer a cabeça, os pés e a fressura com ervas amargas, lembrando do sofrimento que vocês tiveram no Egito, lembrando do que sofreram na terra do Egito. Vai comer apressadamente e vai comer com pães sem levedura, porque não vai dar tempo. Ou seja, o pecado não vai crescer, não pode crescer na vida daquele que é servo de Deus. Ou seja, você já foi salvo por Cristo, porque Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Foi o que li no princípio aqui. Então o que temos ali? Temos cordeiro, sangue do cordeiro nas vergas, ambas as vergas, a ombreiras e na verga da porta, carne assada e pães ázimos. Agora, a instrução é que comamos do cordeiro. Primeiro, a cabeça. Vai lá comigo, capítulo 12 de Êxodo, versículo 9. Não comereis dele, ou seja, do cordeiro, não comereis dele nada que seja cru, nem cozido em água,
senão assado no fogo a sua cabeça. Primeiro elemento para comer aqui do cordeiro: comer a cabeça do cordeiro. Irmãos, eu não sei se alguém aqui é nordestino, mas no Nordeste, em algumas regiões da nossa nação, é costumeiro comer cabeça de animal, de bode, fazer puxada, aquela coisa toda, comida mais forte. Mas qual é o sentido? Qual é o apontamento para a cabeça de cordeiro? Olha, quando olhamos para João capítulo 1, verso 29, está escrito que João olhou para Jesus, João Batista, e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Correto? Então, se eu estou dizendo que Jesus é o cordeiro de Deus, e ele de fato é, e daqui a pouquinho eu vou ler também em Isaías 53, que diz que ele, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E como que é isso, comer cabeça de cordeiro? O que quer dizer isso? Muito simples, muito fácil de entender. De onde vem a sabedoria? Ou onde se origina em nós a sabedoria e o conhecimento? Da cabeça. Quando eu como cabeça, eu estou dizendo de conhecimento, de entendimento, de compreensão. Quando eu falo de cabeça, eu falo da parte pensante, racional, que raciocina. Quando eu falo de cabeça, eu falo ali que vai raciocinar com a mente de Cristo. Olha comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Depois você lê tudo que está escrito antes para entender melhor, mas rapidamente aqui 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Quem pode instruir o Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós, diz o texto, temos a mente de Cristo. Está entendendo? Só vai ter mente de Cristo quem come cabeça de cordeiro. Está entendendo isso, querido? Comer cabeça de cordeiro e sentar diante do Senhor e pegar só a palavra dele, a Bíblia, a palavra de Deus. Senhor, me ilumina. Não é uma nova revelação. Não tem que ter nova revelação na palavra. Algumas pessoas erroneamente dizem: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não. O que se renova a cada manhã, conforme diz ali no livro de Lamentações de Jeremias, são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Uma forma de dizer que Ele é misericordioso. Está entendendo isso? É uma forma de dizer que Ele é misericordioso. Agora, não é que a palavra se renova a cada manhã. Não. A palavra está pronta, absoluta, perfeita para nós. E com a mente de Cristo vamos entender. Comer cabeça de cordeiro quer dizer: Senhor, eu quero conhecimento da Tua palavra, eu quero entendimento da Tua palavra, eu quero entendimento da Tua obra, eu quero saber o que o Senhor quer para eu fazer na Tua obra, na Tua seara. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Por que esse sofrimento? Por que essa angústia? O Senhor vai nos dar entendimento. Talvez não vamos entender agora, naquele momento, mas depois vamos entender, conforme fala lá em João 13, quando ele lavava os pés dos discípulos, e Pedro falou: não, lava a cabeça. Não, é só os pés. O que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. Mas tem que sentar à mesa com o Senhor e comer cabeça de cordeiro. Cabeça de cordeiro é entendimento, inteligência espiritual, compreensão das coisas de Deus. A obra de Deus precisa ser compreendida tanto no campo físico como também, evidentemente, no campo espiritual. Mas para isso temos que estar aqui conforme está em 1 Coríntios 2,16. Mas nós, quem? A igreja, temos a mente de Cristo. Eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso saber como Cristo quer que eu haja e faça na sua obra. É claro que a igreja do Senhor, ela tem uma chamada para fazer a obra dele, para pregar o evangelho, para adorar o nome dele, louvar o Senhor, etc. Mas no particular nós temos chamadas também. No particular, cada um de nós temos uma chamada diante de Deus. E para entender a chamada, para entender a vocação, precisamos comer cabeça de cordeiro, compreensão. Vocês entendem? Para saber o que Deus quer para nós, para nossos dias. E depois nos diz o texto que era para comer a cabeça e os pés. Os pés, presta bem atenção: nada comerei dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os pés. Eu fico imaginando às vezes, né? Tem gente que é um pouquinho enjoado para comer. E eu também sou um pouquinho enjoado. Imagina a cabeça do cordeiro, você comer a minha cabeça do cordeiro assada, né? E tem que mastigar o olho do cordeiro, né? Imagina. Estourou na boca, hein? Não é não? Falando assim é ruim, né?
Mas espiritualmente, é pelos olhos que nós enxergamos, é pelos olhos de Cristo, nós vamos enxergar as coisas de Deus, enxergar a glória dele, enxergar a manifestação dele, o poder dele, a graça dele, entendeu? Agora, a cabeça assada, depois o quê? Diz o texto, comer também os pés. Imagina agora pé não tem quase nada de carne, não, mocotó ali, pé de cordeiro, pé de boi tem que ter um mocotózinho, faz aquela, um agrião, mas o pé de cordeiro, o que significa isso? Firmeza espiritual. Porque se você não se alimenta do cordeiro, você não tem compreensão, não tem mente de Cristo e não tem firmeza espiritual. De manhã está firme, de tarde já caiu, mas à noite levanta um pouquinho, daqui a pouco tropeça, daqui a pouco vai. Quedas acontecem, ocorrem, acidentes, eu digo sempre, pode acontecer. Uns, como esse aqui, machuquei o dedo do outro, que leva até para a UTI, é acidente. Agora, firmeza tem que ser comendo o pé de cordeiro. Quem come pé de cordeiro tem firmeza na presença do Senhor. Vem luta, vem batalha, adversidade, enfermidade, desemprego, problema do casamento, está firme com Jesus, firme com o cordeiro, firme com o Senhor. E se você não está firme, não consegue se firmar, eu lhe convido hoje, a noite de Páscoa, é a celebração da Páscoa. Então, na noite de hoje, entenda comer o pé de cordeiro para dar firmeza espiritual, estabelecimento na obra dele, firmeza no Evangelho, firmeza na palavra, firmeza na pregação do Evangelho. Glória a Deus. É isso, firmeza com Deus. Terceiro, comer, olha só, antes de eu passar aqui, olha comigo, Colossenses 2, de 6 a 7. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses 2. Vamos lá comigo. Do versículo 6 em diante. Colossenses 2, 6 a 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como vocês receberam, andai nele, firme nele, caminhando com ele, enraizado, com raiz. Está entendendo? Com raiz. Enraizado e edificado nele, confirmados na fé, assim como vos ensinados nela, abundando em ações de graça. Confirmando na fé, esta fé você está abundando com ação de graça. Por quê? Porque você está edificado nele, porque você está enraizado nele, porque está andando em Cristo. Por quê? Porque come pé de cordeiro. Entendeu? Como que eu vou manter firme na presença de Deus? Você vai comer cabeça de cordeiro, você vai comer pé de cordeiro. E vai ter firmeza com Deus. Como é que fulano passa por adversidade, passa por dificuldades, por batalhas? Como que nossos irmãos em Cristo no passado passaram grandes aflições, sendo levado à copa de leões, sendo levado às arenas, para ser tratado ali como espetáculo para o mundo, cerrado ao meio. Como que isso aconteceu e manteram-se firmes? Porque comeram pé de cordeiro, se firmaram nele, estão firmados nele. Como é que a igreja passa por tanta batalha e consegue se manter firme? Uma razão, firmado em Cristo, firme no Evangelho. Glória a Deus. Você entende, já viu pessoas que eu tenho na minha família, inclusive, pessoas que não firmam, é um mês, na sexta-feira, na segunda-feira, Deus no comando, na sexta-feira, é outra história, aí vira você no pescoço, pega, olha, cai, levanta, na segunda-feira, Deus no comando, sexta-feira, esquece, porque ele tem que comer o pé de cordeiro. Eu quero te convidar nessa noite a firmar-se nessa mesa, nesse banquete que Deus nos dá, para comer, se alimentar e fartar bastante mesmo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, estamos enfrentando grandes adversidades, e eu quero te dar uma coisa séria aqui, não posso deixar de dizer, vai piorar, as coisas estão difíceis e vão piorar ainda, claro, melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, mas segundo as Escrituras, a coisa vai piorar doravante, não adianta. Terceiro, cabeça vai comer os pés e vai comer a fressura. O que é fressura? As vísceras, buchada mesmo, é a buchada do cordeiro. Então pega o cordeiro, mata ele, pega o sangue, passa nas ombreiras, passa na verga, não deixa de passar o sangue, tem que ter sangue, tem que ter cordeiro. Se tem cordeiro, tem sangue, se tem sangue, tem cordeiro. Feito isso, agora vamos celebrar a Páscoa. Porque aquele cordeiro é o símbolo do sacrifício que seria feito e que foi feito por nós. De maneira que
Ao comer a cabeça, eu tenho compreensão e entendimento espiritual. Ao comer os pés, eu tenho firmeza no Evangelho, firmeza com Cristo. Ao comer a fressura, ou seja, a puxada mesmo ali, ó, pé, cabeça, pé e puxada, é isso que eles iam comer, com pães sem fermentação e com ervas amargas, para se lembrar do que passou no Egito, para se lembrar do que passou no mundo, com o escravo do inimigo, de maneira que agora vão sentar e vão comer, porque estavam saindo do Egito. Isso é Páscoa. E quando eles comem, eles celebram, eles estão comendo ali a cabeça, o pé, e agora a fressura, a puxar as vísceras mesmo, a fressura, as vísceras, que quer dizer alimento forte. Ontem eu comentava com a esposa sobre não subestimar a sabedoria e o conhecimento dos irmãos, porque às vezes nós olhamos assim, é muito simples, muito simplório, é de idade, ou é assim, não tem muita instrução secular, mas nós temos a mente de Cristo. E eu já vi pessoas muito simples, de idade, verem branco, mais branco que minha barba, chegar, ler um texto e falar: que versículo, que passagem, que compreensão, que ligação que essa irmã fez, que ligação que esse irmão fez. E eu sou pregador há muitos anos, e às vezes eu não percebi isso, porque não vem de nós, é de Deus. Está entendendo? É mente de Cristo, é compreensão de Deus, é conhecimento de Deus. Então eu penso comigo assim, não subestimar a sabedoria que Deus dá para a igreja, de fazer o irmão enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar pela iluminação, não revelação nova, mas a iluminação da palavra de Deus. E para isso precisamos de alimento forte, precisamos comer comida forte. É claro, começando com leitinho, começando com mingauzinho, e depois vamos alimentando mais forte, mais forte. E a igreja do Senhor não come qualquer coisa, absolutamente. A igreja do Senhor não é que nem a avestruz que come qualquer coisa, não. A igreja do Senhor come alimento bom e forte, come a fressura do cordeiro. E o cordeiro está aqui nesta noite para nos alimentar de coisa forte, para nos tornar forte. E se você come coisa forte, você se torna forte. Você é o que você come. Observe comigo o que está escrito em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 a 57. Evangelho de João, capítulo número 6, de 53 a 57. Olha o texto que diz. João 6, 53 a 57. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém, queridos? Quem se alimenta de Cristo se alimenta de coisa forte, alimento forte, sólido, saudável e que promove vida e vida eterna. Não é apenas uma vida aparente de riquezas mundanas seculares que vive um momento aqui e passa, não, é vida eterna. Quem de mim se alimenta, Deus nos instrui aqui: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem se alimenta de Cristo vive por Cristo. Como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De maneira que agora eu me alimento de Cristo, eu me alimento da carne dele, da fressura dele, do sangue dele. Ora, para o judeu, presta atenção no que eu vou dizer, era um absurdo, porque a lei em Levítico deixava bem claro que era proibido comer sangue, de maneira alguma, e era uma afronta. Então ele vem e chega: olha, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte comigo. Se você conseguir ler do versículo 60 em diante, os discípulos ali, alguns seguidores deles, começou a ficar ali, esse negócio assim, papo, não está bom não, essa conversa está meio esquisita, essa conversa está estranha, esse negócio de comer a carne, comer sangue, não dá certo não, esse discurso está pesado para nós, esse discurso aí não está de acordo, não está, é difícil. Olha só o que diz aqui o versículo 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Olha bem, olha só, vou ler os 60 em diante para dar contexto. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque nem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha bem isso. Esse discurso não dá para nós. Comer carne, beber sangue, não tem condições de comer só carne, beber sangue. No princípio, na igreja, no primeiro século, a igreja era perseguida, e uma das condições de perseguir a igreja, uma delas era que os crentes, os cristãos, se reuniam para comer carne humana. Por causa desse texto: olha, eles se reúnem para comer carne humana, eles são canibais, porque está escrito lá que tem que comer carne humana. Eles não entendiam o que é espiritual, mas o Senhor diz que a sua palavra é espírito e vida, e a palavra dele, ela vivifica. A sua palavra não é comer a carne literalmente, nem sangue literalmente, mas é isso que fazemos quando nós estamos cultuando a Deus e ouvindo a palavra de Deus, na pregação do Evangelho, na menção do Evangelho, na leitura do Evangelho. Isso é comer a carne dele, beber o sangue dele, se alimentar dele, porque quem come a buchada, a comida boa, forte, tem vida eterna. Deus faz morada nele, nós estamos em Deus, Deus está em nós. Logo, quando você se alimenta, aquele alimento passa a ser parte da sua vida. Você vai lá e bebe água, faz parte da sua vida, come carne, come pão, e assim por diante. O alimento de Cristo espiritual é a mesma coisa. Nos sentamos, nos alimentamos e dele comemos. E tendo feito isso, esse alimento passa a fazer parte da nossa vida. Entenderam? Agora observe. Se você observar, o cordeiro morreria para que houvesse vida naquela casa. Olha comigo lá, Êxodo 12, versículo 13. Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Tem uma canção da harpa cristã, é assim: quando Deus o sangue vir. E conhece? Que Jesus. Esta é uma mensagem preciosíssima para a noite de hoje, e qualquer tempo também. Porque se você observar, o texto deixa bem claro: e aquele sangue vos será por sinal. Nós estamos falando não do sangue do cordeiro tipológico, nós estamos falando do sangue do cordeiro real e verdadeiro, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio morrer em nosso lugar. De maneira que quando eu olho para a minha vida, eu estou vivo e a vida eterna está em mim, não é por causa da minha condição, qualquer que seja ela, mas por causa do cordeiro que derramou o seu sangue e do sangue na minha verga, na minha cara, não preira. É esse sangue que é o sinal que você tem vida em vida abundante, não uma vida de riqueza e fartura aqui na terra, que pode até ter, mas uma vida muito maior, eterna, com Cristo, porque você se alimenta dele, você come sua comida, bebe o sangue, e o sangue é o sinal que o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar, e que você, portanto, não vai morrer. A igreja não vai morrer, você não vai experimentar a morte. Ora, mas os crentes estão morrendo, morreu fulano, Beltrano, morreu a morte física, mas a morte eterna, essa nunca, jamais te alcançará, por causa do sangue do Cordeiro, porque tem o sinal do sangue. Quando o Senhor Deus passou, ele tem sangue, e quando tem sangue, a morte não entra. Estão entendendo? Aleluia. Observe, é uma morte substituta. Olha comigo Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, não somos pecadores agora, claro que somos, mas agora pecadores redimidos, pecadores resgatados, pecadores justos
justificados pelo sangue do Cordeiro. Olha o versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Leia 8 de novo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ou seja, em nosso lugar, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, sendo nós ainda pecadores, não conhecíamos, não sabíamos, não queríamos o Senhor, mas Ele, por graça e misericórdia, morreu por nós. Morte substitutiva, morte em nosso lugar. Observe. Então, nós olhamos para o capítulo de número 1 e 29 de João, que eu falei agora há pouco, que diz: eis o Cordeiro de Deus. No Egito eles tinham que ter um cordeiro. Cada casa, se fosse pequena, para cada 2 casas ou mais, um cordeiro. Para cada casa um cordeiro. O cordeiro para a salvação da sua casa, o cordeiro para a salvação da minha casa, o cordeiro para a salvação da nossa vida. De maneira que quando eu olho para esse texto, eu fico às vezes parado e meditando, olhando ao horizonte, mas minha mente está longe lá, devagando, não, mas concentrada com Cristo, pensando sobre isso. Eis o Cordeiro de Deus. Ora, o fulano de tal tinha um cordeiro, Beltrano também tinha um cordeiro, Ciclano tinha um cordeiro, o irmão tinha um cordeiro, o outro tinha um cordeiro, vários tinham um cordeiro, e se juntaram e sacrificaram o cordeiro e celebravam-se, porque você vê mais à frente, quando perguntarem que culto é esse, versículo 26, e acontecerá que quando vos disserem vossos filhos, que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, porque era para ensinar, olha para mim aqui, era para ensinar aos filhos o que era esse culto. Reuniam-se na casa e ensinavam, como antigamente os cristãos faziam, né? Hoje não estão fazendo mais. Hoje senta na mesa, cada um com o celular na mão, um joguinho, outro Facebook, outro não sei lá o que, TikTok. Mas antigamente os crentes sentavam e se reuniam, e o pai ensinava o filho o caminho do Senhor. Ia para a igreja, aprendia a ouvir na escola dominical, aprendia no culto à noite, e a semana passava e eles sentavam e conversavam sobre o que foi pregado. Olha, o pastor Morgado pregou domingo sobre isso, vamos ver o que é isso, vamos ver um texto, eu marquei aqui, marquei aqui um versículo, você marcou outro, vamos estudar isso aí, e passava a semana inteira. E os irmãos perguntavam depois: que Páscoa, ou que culto é esse? E o culto era esse, que o Senhor passou, e onde tinha sangue, a morte não entrou. Você está vivo porque alguém morreu no seu lugar. Eu estou vivo porque alguém morreu no meu lugar. Eu posso dizer, quando eu encontro com Deus, um encontro de paz, porque todos vão ter um encontro com Deus, mas um vai ser um encontro terrível, tenebroso, onde vai estar o grande juízo, o grande Deus vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço, apartai-vos de mim. Agora, para aqueles que têm na sua casa o cordeiro, que tem o sangue, que tem esse sinal na sua casa, na sua vida, vamos dizer para ele: oh, que alegria de ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, por causa do sangue do cordeiro. E às vezes nós ficamos em casa, eu sei, é difícil no mundo secular, a escola, o sistema, ensina tanta coisa, e tem um coelhinho, tem um ovo, a criançada fica, e aí que nós arrumamos um chocoladinho, fica ali, até mexada a criança, mas temos que ensinar o certo. Tudo bem, o chocoladinho come, beleza, mas temos que ensinar o Cordeiro de Deus, que foi crucificado, que morreu por pecadores, que derramou seu sangue, e por causa desse sangue Deus passa e diz: não vou matar, porque o meu cordeiro foi ali entregue. Ele disse: o meu cordeiro. Por que eu digo meu cordeiro? Porque está escrito: eis o Cordeiro de Deus. Deus deu o seu cordeiro, ofereceu o seu cordeiro para morrer no meu lugar e no seu lugar. Vai comigo lá para Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O último versículo do capítulo 4 e o primeiro versículo do capítulo 5. 4, 32 e 5, 1 e 2. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, o Cordeiro, que é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Verso 1 e 2 agora do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por
por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Com sacrifício a Deus em cheiro suave. Lembra que a carne era queimada? Não era assada, não era cozida? Era queimada no fogo, era queimada e assada. Era um sacrifício que chegava diante de Deus. O filho se prontificou aí, e o pai ofertou e deu o cordeiro dele. Deu o cordeiro. Ele podia deixar o cordeiro dele lá e não usar. Ele podia deixar reservado o cordeiro. Mas diz a palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou, deu o seu cordeiro para correr por pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê, não tem o cordeiro, não come do cordeiro, não tem o sangue do cordeiro, esse está debaixo de condenação. É simples. É simples. Essa é a mensagem da Páscoa. O cordeiro morreu no nosso lugar. Se você não quer o cordeiro, a morte está ali e pronto. Ponto final. Você pode se alegrar porque o cordeiro morreu no seu lugar. Você pode se alegrar porque o sangue do cordeiro está na sua casa. Você pode se alegrar de saber que pode ter que muita coisa ruim aconteça e coisas boas não cheguem a acontecer, mas você sabe que você tem a certeza, a convicção plena de que Cristo morreu no seu lugar. Estamos certos de que quando Ele voltar, nós estaremos guardados. Estamos guardados hoje e para a eternidade com o Senhor. Observe, capítulo 12, e o verso 29 diz que o Senhor passou, olha lá, capítulo 12 e o verso 29 de Êxodo. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra de Israel. Ora, mas Deus não é bonzinho? Não, Deus não é bonzinho. Deus é bom. Alguém outro dia falou para mim assim, há uns 2 anos, 3 anos: não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é excelente. Claro que é tudo isso também. Mas quando a Bíblia diz Deus é bom, quando aquele moço chegou para Jesus e disse: bom, mestre, por que me chamas bom? Só um é bom, que é Deus. Há uma configuração teológica profunda aqui. Porque bom é muito diferente de bonzinho, e muito diferente de mal também. Porque o bom, ele vai tratar com justiça para aqueles que merecem o que é bom, e também o bem, e também para com aqueles que merecem o que é mal, porque negligenciam o que é dado de boa vontade. De maneira que quando eu olho para o cordeiro, peraí, foi enviado para morrer no meu lugar. A condenação para mim era certa, mas Deus tem um cordeiro, Ele deu. Eis o cordeiro dele, de Deus, que enviou. De maneira que ele morreu. Então agora Deus bom trata com bondade, evidentemente. Aí você pode configurar, mas peraí, o sol nasce para ímpios, para justos, bondade de Deus, graça comum. Mas quando eu falo que Deus é bom, Ele é bom tanto para salvar o que se arrepende, para condenar aquele que rejeita o cordeiro dele. Olha comigo, Isaías 53. Vamos lá. Isaías 53, de 1 a 7. Isaías capítulo 53, de 1 a 7. Diz assim a Escritura Sagrada: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Uma pergunta aqui: quem acreditou na pregação? Isaías falando. Quem deu crédito à nossa pregação? É o profeta messiânico. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de todos, experimentado nos trabalhos, e comum que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui está o retrato, olha para cá um pouquinho. Aqui está o retrato do Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Lembra do cordeiro que tinha que matar, sangrava ele, aí picava ele, cortava a cabeça, cortava os pés, tirava a fissura, o resto da carne. O que sobrava, depois você vai ler, eu não li, mas depois você lê com calma. O que sobrava era queimado no fogo, que era santo ao Senhor. Não fica para amanhã, não. Não fica para amanhã. O que sobrou, queima tudo, porque é santo ao Senhor. Não tem que sobrar, não. Come e vai embora daquele ser Egito. Ou seja, não sobra para amanhã. E aqui nós vemos o retrato do cordeiro lá na cruz, cuspido, ensanguentado, ferido, coroa de espinho,
foi surrateado, apanhou muito, foi esfolado ali, e estava feio mesmo. Olhando para ele, nenhuma beleza havia, não é que ele era bonito, pode até que não fosse fisicamente, mas ali é o retrato de alguém. Imagina alguém nu, numa cruz, em jejum há várias horas, porque tinha que ficar o cordeiro e ficar em jejum várias horas. Tem no meu canal os 3 jejuns de Jesus, depois você procura lá. Em jejum, levado lá, apanhou, com fome, com sono, com frio. Lembra que estava a noite fria, que Pedro foi se aquecer? Estava numa noite fria, frio, e no frio você tem mais fome ainda, porque as calorias precisam ser queimadas para aquecer o corpo, então você precisa de alimentar-se. Ferido, sangrando, perdendo líquido, desde o Getsemane sangrando ali, suor, tanto que o suor transformou em gota de sangue, os vasos sanguíneos, os capilares arrebentaram e se transformou em sangue. Aquilo ali estava uma cena horrorosa que fala. Imagina um homem todo ensanguentado. E eu que trabalho na saúde, eu sempre falo isso. Quando alguém chega machucado, no corte da cabeça, aquele sangue desce, fica vermelhinho assim como aquele tecido na hora, mas depois fica preto, fica coagulado, fica feio, horrível, uma coisa feia. Aqueles pedaços, aquelas coisas coaguladas, é feio, é horrível. Imagina uma coroa ali sangrando, sangue vivo e sangue coagulado. Cuspiram muito nele, muito os soldados. Deram confetadas, soco, punhado nele, punho fechado. Imagina o rosto inchado, o pé machucado, o olho inchado, ferido, estava ali, desprezado. Quem que olha para isso aí? Isso aí, conforme fala lá em Coríntios 1, é loucura. Isso é loucura. Observe, versículo 4. Verdadeiramente, Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. E foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Está aqui o sentido da Páscoa: alguém morrendo no lugar de outro. Agora, vai comigo para nós fecharmos aqui João 19. João Evangelho 19. Para nós irmos fechando aqui essa nossa explanação bíblica. João 19, de 38 a 40. João Evangelho. Depois disso, ou seja, ele já tinha sido crucificado e tinha morrido. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto, por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteres do composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, e na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo. Repita comigo: sepulcro novo. Repita. Sepulcro novo. Melhor um pouquinho: sepulcro virgem. Vai. Sepulcro virgem. Pois bem, gostei das crianças aí. Sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Repita: ninguém havia sido posto no sepulcro. Pois bem, na cruz então ele é tirado. José de Arimateia e Nicodemos, seus discípulos, tiram de lá, com uma riqueza muito grande de especiarias ali, que era preparada, juntado durante anos para o sepultamento judeu, porque é o ritual que a gente está tendo que falar agora aqui. Era coisa cara. Eles ofereceram coisas caríssimas, ou seja, ofereceram algo de valor para o cordeiro que estava morto. Atenção. Enrolaram em lençóis e especiarias e tiraram da cruz. Logo, a cruz está vazia, correto?
A cruz quando vazia, eles levaram para um sepulcro virgem. Por que um sepulcro virgem? Por que o texto insiste em dizer que é um sepulcro novo, uma sepultura nova? Porque ele estreou-a para que nós não a estreássemos, entendeu? Ele foi para a sepultura vazia, virgem, para que eu não morresse a morte eterna. Ele morreu no meu lugar. O pecado tem um preço, o salário do pecado é a morte, e precisava que alguém morresse para pagar o preço do pecado. Ele morreu para pagar o meu preço, o seu preço, do meu pecado, do seu pecado, das minhas e das suas transgressões e iniquidades, e ter um sepulcro novo, virgem, para que eu não entrasse naquele sepulcro. Entendeu isso? Ou seja, eu vou no seu lugar para você não morrer. Eu estreio a sepultura, mas de lá também eu vou sair, porque a cruz ficou vazia. Mas também diz a palavra do Senhor em Mateus, vai comigo lá, Mateus 28, versículo 6, corre comigo, eu estou encerrando aqui. Mateus capítulo 28, versículo de número 6, diz assim a Sagrada Escritura. Mateus 28, versículo 6, vou ler os 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veio do lugar onde o Senhor jazia. Ou seja, já ressuscitou. A sepultura também está vazia, a cruz ficou vazia, a sepultura está vazia, para que eu não fosse para a cruz, para que eu não fosse para a sepultura. O Cordeiro ressuscitou. Elas foram buscar o Cordeiro morto, mas o Cordeiro morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Está vivo em nosso meio, e nesta noite você acredita nisso? De verdade? Então aplauda Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele vive, está em nosso meio. Olha isso. Glória a Deus. Mas eu não posso ter essa trilogia, não é assim, só a cruz e a sepultura. Não, tem a cruz vazia, tem a sepultura vazia. Mas, vai comigo lá para Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, olha o que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cruz vazia, a sepultura vazia, mas o trono ocupado pelo nosso Senhor, o Cordeiro que ressuscitou. Quando ele ressuscitou, apareceu uma certa vez, uma certa ocasião, para João na ilha de Patmos, porque estava preso por causa da pregação do Evangelho. E João, quando viu, temeu. João ficou temeroso de ver aquele semblante glorioso, porque tinha visto ressuscitado também, mas aquela glória que ele se mostrou ali tremenda, ele não tinha contemplado ainda. Ele caiu como morto aos seus pés, e o Senhor fala para ele, João, versículo capítulo 1 e verso 7 até o 18, ele diz assim: João, não tenha medo, sou eu mesmo, o que foi morto, mas que ressuscitou, eu mesmo, que tenho a chave da morte e do inferno. Eu morri, mas eu ressuscitei. Isso é Páscoa, meu querido, é Cristo morrer por pecadores, ao terceiro dia ressuscitar, e o Cordeiro derramou o seu sangue precioso para redimir, para resgatar, para perdoar, para garantir vida e vida eterna com abundância. Não tem coelhinho nem churrasco, tem Cristo morrendo na cruz, o Cordeiro de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Fique de pé agora, por gentileza. Fique de pé e vamos adorar, vamos orar e glorificar o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é santo, porque Ele é Senhor, digno de glória, digno de honra.